Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz. Meus amados irmãos, motivo de alegria, meus amados irmãos, está aqui mais uma vez para trazer uma palavra do nosso Deus, Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma palavra que vai exortar os nossos corações, uma palavra, meus amados irmãos, quando a gente ouvir essa palavra, eu creio que muita gente vão se converter, milhares de pessoas vão voltar para os caminhos do Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém? E a palavra de hoje, meus amados irmãos, está em Salmo 139, que fala para você e para mim assim, meus amados irmãos, assim, ó: Senhor, tu me sondastes e me conheces, tu conheces o meu sentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Amém, meus amados irmãos, somente aí. Meus amados irmãos, nosso Deus Todo-Poderoso, Ele nos conhece, meus amados irmãos. Nosso Deus é maravilhoso que nos conhece, Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ele sonda os nossos corações, Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Meus amados irmãos, o que você vai fazer, Deus lá na frente já sabe o que você vai fazer, sabe que você precisa, sabe que eu preciso, sabe que nós precisamos. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso dos céus e da terra, meus amados irmãos. Quem é esse Deus? Nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente, onisciente. Está em todos os nossos pensamentos, meus amados irmãos. Ele sabe das coisas antes que nós pedir. Nosso Deus já sabe o que você vai pedir. Então, meus amados irmãos, entre no seu quarto, em secreto, que o seu Pai em secreto vai ouvir a sua oração, meus amados irmãos. Então, meus amados irmãos, nosso Deus Todo-Poderoso é onisciente. Ele sabe de todos os pensamentos. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. O nosso Deus Todo-Poderoso, ele é onipresente. É onipresente, está aqui ouvindo a sua própria palavra, Ele está em nossas casas, cuidando de nossas casas para não acontecer nenhum mal. Enquanto você está ouvindo a palavra de nosso Deus, Deus está nas suas casas, em nossas casas, cuidando para não acontecer nenhum mal, acampando anjo na frente, atrás, direita e esquerda, para que não aconteça nenhum mal com nossas casas, meus amados irmãos, com nossos filhos, com a nossa família. E o onipotente, o Todo-Poderoso dos céus e da terra. Não há outro Deus além do nosso Deus. Nosso Deus, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, primeiro e único. Não há outro Deus além do nosso Deus. Quem é esse Deus? Deus do passado, é o Deus do presente. Ele é aquele Deus do passado que era Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ele fala na sua palavra que antes dele não houve Deus nenhum e depois dele não haverá Deus nenhum, meus amados irmãos. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso que a gente serve, um Deus de maravilha, um Deus de proteção, um Deus que está com nós todos os dias. Ele fala na sua palavra lá no Salmo 23, que é o nosso pastor. Meus amados irmãos, nosso Deus é o dono do ouro, da prata, nada vai nos faltar. Ele disse: aquele que ouve a minha palavra e guarda os meus mandamentos, você não vai correr atrás das bênçãos, as bênçãos que vão correr atrás de você. Onde você botar a planta do pé, será bem sucedido. Onde você botar a palma da mão, será abençoado, meus amados irmãos. Porque o nosso Deus é o dono do ouro da prata, o nosso Deus é o Todo-Poderoso do céu e da terra, que está com nós todos os dias. Nosso Deus é um Deus de livramento. Ele fala na sua palavra lá no Salmo 91, verso 7, que 1000 poderão cair do nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, meus amados irmãos. E ele ainda fala mais: nem o mal nos sucederá, nem praga alguma vai chegar à nossa casa, à nossa tenda, porque ele dará ordem aos seus anjos para que nos guarde em todos os nossos caminhos. Meus amados irmãos, nós somos bem-aventurados, que somos servos de um Deus de maravilha. Meus amados irmãos, nosso Deus Todo-Poderoso amou demais a humanidade, que deu seu Filho unigênito para que morresse na cruz do Calvário e ressuscite dentre dos mortos depois de 3 dias pela remissão dos nossos pecados, meus amados irmãos. Por isso que hoje, quando nós aceitamos o nosso Senhor Jesus como único fim de Salvador de nossas almas, o nosso nome foi riscado no livro da acusação e assinado no livro da vida. Quando a gente se batizamos na água e no Espírito Santo, quando a gente emergemos daquela água, hoje nós somos novas criaturas no Senhor Jesus. Automaticamente o Espírito Santo de Deus habita em nossos corpos, meus amados irmãos, porque as nossas carnes, as nossas paixões, as nossas concupiscências, foi tudo jogado fora no mar do esquecimento. Deus Todo-Poderoso não lembra mais. Hoje nós nascemos de novo, porque nós nascemos. Como assim nascemos de novo? Porque nós conhecemos o nosso Deus. Deus fala na sua palavra: aquele que nasceu de novo conhece Deus, conhece o nosso Deus, nós conhecemos o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus Todo-Poderoso dos céus e da terra, ele é infinito, meus amados irmãos. Não há outro Deus além do nosso Deus, ele é infinito. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus fala na sua palavra lá em João 14, verso 6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim.
Então, meus amados irmãos, a salvação de hoje só vem através do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Não há outro Salvador além do nosso Senhor Jesus Todo-Poderoso. Se você, meus amados irmãos, afastou do caminho do Senhor, volte quanto à oportunidade. Hoje pode ser o último dia nosso, meus amados irmãos. E você vai ouvir essa palavra. Volte para os caminhos do Senhor, porque tem milhares e milhares de pessoas afastadas dos caminhos do Senhor. Tem pastores, evangelistas, mulheres de Deus que estão afastados dos caminhos do Senhor. Quando você ouvir essa palavra, pelo amor de Deus, volte enquanto a oportunidade. Hoje pode ser o último dia nosso, ninguém sabe que o dia de amanhã, ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Então, que você não aceitou o Senhor Jesus, aceite, meus amados irmãos, porque nós temos uma promessa de viver com o nosso Deus, meus amados irmãos. Então, nós somos bem-aventurados hoje, nós estamos com esse Deus maravilhoso, nós servemos um Deus de proteção, um Deus de maravilha, que está com nós todos os dias de nossas vidas, até a consumação do século, meus amados irmãos. Se você se afastou dos caminhos do Senhor, volte em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você não aceitou o Senhor Jesus, aceite como o único e suficiente Salvador de nossas almas. Amém? Aqui eu agradeço a oportunidade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meus amados irmãos? Glória a Deus.